Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Meu nome é Abner e eu nasci em São Gonçalo. E aos 10 anos de idade eu fui morar com a minha avó, porque o marido da minha mãe abusou de mim e eu contei para a mamãe. Disse as coisas que ele fazia comigo, mas a minha mãe se fez de cega e surda e disse que eu estava imaginando coisas porque o Orlando gostava de mim como filho. Mas como eu só era um garoto, não tive como provar. E eu não aguentei aquela situação e dei um jeito e contei para minha avó no dia que ela veio em casa nos visitar. A dona Verenice virou uma onça. Partiu para cima da mamãe dizendo que ela só podia estar doida em ter dentro de casa um homem louco, anormal, pedófilo. Falou tantas coisas, mas mesmo assim a minha mãe preferiu continuar com o Orlando. E eu fui embora com a vovó. Tempos depois eles se mudaram. A melhor coisa que a minha avó fez foi me tirar daquele lugar. A minha avó era tão boazinha, carinhosa, forte, valente e fazia uma comida como ninguém. A nossa casa exalava cheiro de temperos e dava para perceber que ela tinha um prazer enorme em cozinhar. Ela dizia que cozinhar requeria amor, paciência, e como tinha sido cozinheira em uma pensão, ainda tinha o costume de fazer muita comida, mesmo os filhos já tendo se mudado e restando apenas eu e ela. E para mim, não tinha outro tempero melhor do que o da minha avó. Ela me ensinou muitos segredos e com o tempo eu fui me aperfeiçoando, mas nunca cheguei aos pés dela. Quando eu cresci, me tornei técnico de manutenção de helicóptero. Eu sempre fui muito apaixonado por helicóptero. Era uma paixão de infância. A minha avó morria de medo das alturas e para convencê-la a dar uma voltinha foi difícil, mas eu realizei esse sonho. Ela voou comigo e lá do alto dizia: "Meu filho, como as coisas ficam pequenininhas, eu tô com medo, mas tô gostando." Assim, a gente foi levando a vida. Depois de um tempo, eu conheci a Virgínia. E a gente começou a namorar. Ela se insinuava o tempo todo. Levava as minhas mãos a tocar em toda a parte do corpo dela. E eu, cheio dos meus traumas, ficava apreensivo. E mesmo com 20 e poucos anos, eu não tinha tido ainda uma experiência sexual, por conta de algumas das lembranças do passado. E aquilo me bloqueava. E ela, de tanto insistir o porquê de eu ser devagar, mole, como ela dizia, eu falei: "Vi, eu tive alguns problemas na infância e isso me causa traumas." E ela quis saber quais eram esses problemas. E eu contei. Pra que eu fui contar? Essa garota me perturbou. Disse que eu era um enrustido e que eu queria mesmo era dar a marcha ré. Ela foi super deselegante, não entendeu e piorou os meus traumas. Eu tentei explicar que eu nunca senti atração por homens e que eu tinha sofrido abuso na infância. Mas a Virgínia, além de não entender, espalhou para todos da sua família. E no dia que eu cheguei na casa dela, a mãe da minha namorada olhou para mim e falou: "Você não teve vergonha de ter um caso com o marido da sua mãe?" Eu? Hã? Caso com o marido da minha mãe? Meu, que loucura era aquela! A Virgínia me deixou mal.
e por isso eu rompi o nosso namoro. E quando eu falei que era por conta do que ela tinha espalhado, ela falou: vai, sua bicha enrustida, quem sabe agora você cria coragem e solta a bichona que está dentro de você. Olha, eu fiquei arrasado e nem comentei nada com ninguém. Mas se eu pudesse voltar ao passado, eu jamais teria comentado qualquer coisa com a Virgínia. Passado um tempo, eu me encontrei com o irmão da minha ex-namorada, sabe, num barzinho. Eu estava com uns amigos e ele veio falar comigo. O Marquinhos me chamou para o canto e perguntou se realmente era verdade aquela história que a irmã dele tinha comentado, que eu era gay. E se fosse verdade, ele gostaria de ter uma coisa comigo, porque me achava interessantíssimo, porque também estava se descobrindo. Eu fiquei espantado com aquela conversa e falei que aquilo era uma loucura da irmã dele e que eu não era gay. Marquinhos ficou sem graça, pediu desculpas e implorou para que eu não comentasse com ninguém. E eu respondi que eu não era igual a Virgínia e que a vida dele não me interessava. Fiquei bastante tempo solteiro, apenas trabalhando, saindo com os amigos, viajando, tal. E nessa, acabei conhecendo a Cleo, a irmã de um colega de profissão. Ele sofreu um acidente e eu fui visitá-lo. Chegando lá, a irmã dele, uma moça super simpática, me deu atenção, fez um suco, conversou sobre vários assuntos e pediu para eu voltar outras vezes, que o irmão dela tinha ficado muito animado com a minha visita. Confesso que eu voltei para ver o Jean, mas com a intenção total de conversar mais com a Cleo, porque ela era legal, divertida e mesmo sendo jovem, solteira, cuidava da casa, do irmão e do pai, que já estava bem adoentado. E depois da morte da mãe, a saúde dele piorou, mas ela cria na cura do seu Adolfo. E ai de quem dissesse ao contrário. Mas o seu Adolfo acabou não resistindo, e a irmã do meu colega ficou abaladíssima, mas conseguiu superar a perda do seu paizinho amado. Aproveitei uma ocasião para convidá-la para um cineminha, e ela topou. Depois do cinema, fomos comer alguma coisa e antes de iniciarmos um namoro, ficamos bastante tempo na amizade. Até que um dia eu criei coragem e falei que estava gostando dela. Cleo também disse que estava gostando de mim e a partir daí nos tornamos um casal. Levei ela para conhecer a minha avó e as duas se deram super bem. Sem contar que elas amavam cozinhar. Mas a minha namorada ainda não cozinhava tão bem quanto a minha avó. E ela sabia disso, porque ela mesma dizia que para chegar à altura da minha avó, tinha que fazer muitos pratos ainda. Cleo e eu namoramos por 2 anos. E eu nunca tentei nada. Era sempre tudo com muito respeito. E um dia ela falou: sabe, Abner, você é o primeiro rapaz que eu namoro e não tenta nada. Porque os outros eu tinha que ficar brigando e com você, não. E eu perguntei: isso é ruim? E ela me garantiu que não. E que para ela estava ótimo, porque o sonho dela era se casar na igreja de véu grinalda, com o coral cantando Ave Maria. E nos casamos exatamente assim. Mesmo receoso, acabei falando sobre os meus traumas e medos. E para minha surpresa, a Cleo se compadeceu da minha história. Inclusive deixou escapar algumas lágrimas. Ela perguntou como eu me sentia e eu falei. Quando desabafei com ela, parecia que o peso tinha saído das minhas costas. Cleo me abraçou e falou que faria de tudo para me ajudar. Ela comentou que teve uma amiga
que ela tinha sido abusada pelo próprio irmão. E quando essa garota contou aos pais, eles não acreditaram e por isso ela acabou tirando a própria vida, porque ninguém deu ouvidos a ela. E aquilo doeu tanto nela que ela passou a prestar mais atenção nas pessoas e qualquer comportamento diferente, ela já ficava atenta. A minha namorada foi uma super amiga, me entendeu. Nós éramos muito parceiros e por isso resolvemos nos casar. Fomos nos organizando com as coisas e comentando com a vovó sobre o nosso casamento e como as coisas estavam se encaminhando. Ela deu a ideia de nos deixar com a casa toda e ficar apenas num quartinho que, segundo ela, era o suficiente. Mas a Cleo não aceitou a proposta dela e falou que morar com ela seria super bacana e que ela não precisava ficar apenas num quartinho. Todos nós usaríamos todos os cômodos da casa. E a minha avó amou. Inclusive disse que nós podíamos reformar a casa do jeito que achássemos melhor. E nós reformamos. Deixamos tudo bem confortável para todos nós. A avó opinou em tudo, desde a troca dos pisos até os azulejos da lavanderia, cozinha e banheiros. A gente a fazia se sentir importante e a expressão de felicidade da vovó não tinha preço. Minha avó ficou tão feliz, que durante todos os dias da vida dela, mesmo a gente dizendo que não precisava, que ela podia ficar descansando, mas a minha avó deixava a jantinha pronta para quando nós chegássemos do trabalho, pudéssemos assistir às novelas com ela, porque ela amava assistir novela com companhia. E o engraçado é que ela falava com os personagens, xingava uns, amava outros e dizia: "Tá vendo, Bi? Não pode ser assim não." Ou então: "Olha, Cleo, que pouca vergonha." E a minha esposa e a minha avó nunca brigaram. Confesso que tive dificuldade para iniciar a minha vida sexual por conta dos abusos sofridos pelo marido da minha mãe, que não saíam da minha cabeça de jeito nenhum. Era como se ele fosse me pegar a qualquer momento. Mas com paciência eu venci aquele trauma. Minha esposa foi paciente e me ajudou, inclusive fiz terapia. Mas depois que tivemos a nossa primeira vez, nossa cama nunca mais foi a mesma. E tivemos 2 filhos, o Nicolas e a Ariane. A minha avó faleceu de velhice. Não teve doença, não teve Alzheimer, voltou lúcida para o céu e deixou um vazio enorme no meu coração. Mas eu sabia que precisava seguir e cumprir a minha missão, porque a dela já tinha se cumprido. Minha mãe não apareceu para se despedir da vovó, mas apareceu tempos depois e eu nem a reconheci. Além disso, ela já tinha até desaparecido da minha memória. Mas quando ela falou: "Ô, Bi, sou eu, a mãe", e começou a chorar, eu não aguentei e chorei também. Me emocionei porque faziam tantos anos que eu não a via, e vê-la agora naquela situação em que ela se encontrava era de doer o coração. A minha mãe estava bem velhinha, magrinha, faltando alguns dentes e mal conseguia andar sem a ajuda da bengala. Mamãe estava parada do lado de fora do portão da minha casa e por isso eu fui até ela. Abri o portão e quando ela me viu bem de perto, ela disse: "Fio, perdoa a mãe por tudo. Mãe sabe que errou muito, mas se der tempo, eu quero consertar as coisas." Ela estava muito abatida e não tinha como eu virar as costas para ela.
Mamãe me abraçou com aqueles bracinhos magrinhos e trêmulos, e eu a abracei também. A convidei para entrar, ela aceitou o meu convite, e eu tive que ajudá-la o tempo todo. Quando ela viu os meus filhos, perguntou: "São os seus filhos, meu filho?" E eu respondi que eram, e ela se emocionou de novo. A minha esposa, ao me ver entrar com aquela senhora, perguntou o que estava acontecendo, e eu, emocionado, respondi que era minha mãe. Cléo a cumprimentou, falou para os meninos darem a bênção da avó, e eles, mesmo sem entender nada, abraçaram a minha mãe, beijaram e pediram a bênção. Levamos a minha mãe para a cozinha. Cléo colocou a água para fazer o café, enquanto eu a ajudei a se sentar na cadeira. E depois nós dois ficamos sentados, olhando para ela. Eu não sabia o que falar, e muito menos a minha esposa. E foi então que a mamãe começou. Eu demorei para aparecer porque eu não tinha cara para olhar para você, para a mãe, depois de tudo que eu fiz. Mas quando soube da morte da mamãe, eu fiquei mal. Fui até o cemitério, tive uma conversa com ela, pedi perdão. E creio que ela me perdoou porque tudo o que a mamãe mais tinha era um coração perdoador. E agora vim aqui pedir perdão para você, meu filho. Sei que não tenho nem como explicar a besteira que eu fiz em ir embora com o Orlando. Mas eu fiz, está feito, e não tem como voltar atrás. Mas se eu pudesse, faria diferente. Deixei mamãe falar, e ela falou tantas coisas. E eu fiquei muito triste porque todos aqueles anos longe da minha mãe, ela só sofreu nas mãos do Orlando. Ela apanhava, era maltratada. Foi doloroso ouvir o seu relato e saber que, por conta da vergonha que ela sentia, não foi forte o suficiente para voltar antes. Mas eu a perdoei assim mesmo. E perguntei onde ela estava morando, e ela falou que ainda morava com ele, mas não tinha mais vontade de voltar para casa porque ainda era muito judiada. Mamãe ergueu a blusinha e mostrou os hematomas. O corpo dela estava todo machucado, e aquilo me deixou inconformado e falei que ia denunciá-lo por agressão. Mas a mamãe pediu para eu deixar aquilo tudo para lá, porque ela deveria ter denunciado antes, quando a coisa tinha sido comigo. Agora com ela não tinha importância, afinal, o que ela estava passando era a vida cobrando. Além disso, a minha mãe, a dona Nicelda, disse que estava se sentindo doente, mas ele não a deixava ir nos médicos e nem cuidar da saúde direito. Eu chorei ouvindo aquilo e falei: mãe, a senhora não precisa voltar lá. Se quiser, pode ficar aqui. Perguntei para minha esposa o que ela achava e a Cléo não se opôs. Falou que por ela tudo bem. Mamãe estava muito sensível e emotiva e o tempo todo os olhos estavam cheios de lágrimas. Minha esposa e eu acompanhamos a mamãe até a casa dela para buscar as roupas. E eu vi o Orlando. Quando ele me viu, acredito que ele se lembrou das coisas que fez comigo, porque ele abaixou a cabeça e foi para os fundos da casinha onde eles moravam. Entrei com a minha mãe, enquanto a minha esposa preferiu ficar no carro com as crianças. O lugar em que ela vivia era tão precário, sem conforto, e quando a mamãe veio com uma sacolinha de roupa na mão, eu falei: cadê a mala?
Mamãe olhou para mim e disse: "Não tem mala, meu filho. Só tenho essas mudinhas de roupas mesmo." Fomos embora e na hora que a gente estava saindo, o marido dela resmungou em voz alta: "Vocês dois se merecem, ingratos." Eu não precisei falar nada. Simplesmente, quando eu olhei para o seu Orlando, na hora eu me libertei e disse em pensamento: "Eu te perdoo." Levamos mamãe para casa e quando abrimos a sacola e vimos apenas um lencinho, uma saia velha e um par de meias, uma de cada cor diferente, eu e a Cleo fomos à loja e compramos roupas para a mamãe. Ela foi junto e só escolhia as saias porque, segundo ela, ficava bem no corpo. Compramos também moletom para os dias de frio, luvas, toucas, meias de lã, lencinhos, porque mamãe amava amarrar lencinhos na cabeça. Marcamos uma consulta e o médico pediu centenas de exames. E na primeira vez que passamos com os resultados, tivemos a triste notícia de que a mamãe tinha poucos meses de vida e que o câncer dela estava muito avançado. Eu fui aos prantos. Como assim? Agora que eu tinha minha mãe, ela iria me deixar? Nesse meu questionamento, ouvi uma voz dizer: "Abner, aproveita. Não acabou ainda. O fim não chegou. Na verdade, a vida só termina quando acaba. E nada acabou ainda. Curta sua mãe o máximo que você puder." E eu curti. Dei todo o conforto que ela podia ter e também a levei para dar uma volta de helicóptero. E a mamãe amou, falou que queria fazer aquilo mais vezes. E eu, mesmo sabendo que não haveria outra vez, disse que sim, que na hora que ela quisesse. Mamãe faleceu no hospital. Foi tudo muito rápido e acredito que ela não sentiu dor. Ela nem parecia ter câncer, não reclamava de dor ou desconforto. Apenas deixou de se alimentar, foi ficando fraca até que o corpo não aguentou. Minha mãe descansou em paz e eu cumpri a minha missão, cuidando dela até o seu último dia. Cleo e eu temos uma vida maravilhosa e feliz. Nossos filhos são herança bendita e Deus não tem nos deixado faltar nada. Hoje eu sou um homem curado e procuro alertar os pais em relação ao abuso infantil que existe sim, e muitas vezes dentro de casa. Nunca é demais vigiar porque somos responsáveis por proteger nossas crianças.